Salve amigos, ligados no canal Abeco a Consciência. Nosso entrevistado de hoje é o Dr. Arthur José Freire Gil. Arthur Gil é engenheiro biofísico e doutor em Ciências do Ambiente. Atualmente investigador auxiliar no IVAR, no Instituto de Investigação de Vulcanologia e Riscos, na Unidade Científica de Vulcanologia Física e Magnetismo da Universidade dos Açores, em Portugal. Eu sou o professor Ricardo, espero que aproveitem a entrevista. Olá a todos, então, estamos de volta no canal Abeco a Consciência, hoje para entrevistar um pesquisador de Portugal, Arthur Gil. Tudo bem, Arthur? Bom dia. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Certo. Arthur, eu queria iniciar nosso bate-papo aqui perguntando para você, para você nos contar um pouco sobre a sua carreira, essa sua história. Ok, bem. Tive um percurso um bocado dinâmico e muito variado em termos de locais de trabalho, de locais de formação e também de áreas de especialização. Portanto, eu licenciei-me em Engenharia Biofísica pela Universidade de Évora, em Portugal. Depois, iniciei uma carreira na área da consultoria, portanto, em que trabalhei em pequenas e grandes empresas e também em ONGs durante muitos anos. Até que decidi fazer um mestrado em ordenamento do território e planeamento ambiental, já na Universidade dos Açores. Já estava a trabalhar como consultor numa ONG nos Açores e fiz o mestrado. E aí ganhei um certo gosto pela área da gestão territorial. E como tinha um background já bastante relevante em geoprocessamento e sensoriamento remoto aplicado à gestão territorial, portanto, essa foi a via que eu fui privilegiando na minha formação. Depois, naturalmente, continuei a trabalhar em empresas, até que em 2008 surgiu a oportunidade de iniciar o doutoramento na Universidade dos Açores em Ciência Ambiental, sendo que a especialização é sensoriamento remoto, ou detecção remota, como dizemos em Portugal, aplicado à gestão territorial em ilhas, portanto, em ilhas oceânicas, que têm especificidades muito grandes devido à sua natureza, digamos, mais sensível aos desastres, às alterações climáticas, a todos os constrangimentos, quer naturais, quer também antropogénicos. E agora, neste momento, depois de ter sido durante vários anos investigador pós-doc do Grupo da Biodiversidade dos Açores e CE3C, também sediado na Universidade dos Açores, iniciei em janeiro uma nova fase da minha vida, em que me tornei investigador auxiliar na Universidade dos Açores, mas agora no Instituto de Investigação em Vulcanologia e Avaliação de Risco. Portanto, agora a minha área de especialização vão continuar a ser as aplicações de sensoriamento remoto e geoprocessamento, mas mais focados, digamos, nos riscos naturais e no apoio à decisão em proteção civil e também em gestão territorial. Que legal, Arthur. Parabéns aí pela essa nova fase. É uma nova fase. Obrigado. E mais sucesso aí, que continue esse sucesso na tua carreira. É bem interessante, como você colocou, a evolução da sua carreira, experimentando e atuando em diferentes segmentos dentro dessa ciência natural e da terra, que é um leque muito grande, Então, tanto nas suas experiências profissionais que você nos contou aqui, o uso de tecnologias como imagens de satélite, o sensoriamento remoto, e também um ponto que você destacou
né, você atua já em ilhas oceânicas há algum tempo, né, há alguns anos especificamente, e a importância, né, desses ambientes que são sensíveis, né, segundo a sua própria fala aí, né, então, e eu concordo, são ilhas oceânicas são extremamente sensíveis, né, nós aqui no Brasil nós temos ilhas oceânicas e um dos objetivos é mostrarmos essa diversidade, né, e a importância de se preservar esses ambientes que parecem um tanto estáticos para quem não é especialista da área, quando ele olha aquela ilha, tá? Mas na verdade eles são muito dinâmicos e extremamente sensíveis. Então, a esse respeito, deixa-me só acrescentar, porque isso de facto é algo que passa invisível aos olhos da maior parte das pessoas, mas há um grande dinamismo nos usos do solo de uma ilha oceânica. Eu vou só dar um exemplo. Eu fiz um estudo há 2, 3 anos em que para a Ilha do Pico, que é uma ilha maioritariamente montanhosa e com áreas não ocupadas, portanto, de forma humana, que é muito utilizada para a agricultura, portanto é o pico mais alto de Portugal, no espaço de 15 anos, as alterações do uso do solo ocorreram em 5% da superfície da ilha. Portanto, houve alterações do uso do solo em 5% da superfície da ilha em apenas 15 anos. E se tivermos em conta que toda a área urbana da ilha ocupa apenas 2 a 3% de toda a superfície da ilha, é para vermos a dimensão que essas alterações invisíveis aos olhos de quem está lá todos os dias têm, mas de facto, se nós fizermos essa análise, há uma grande dinâmica e que de facto é muito invisível aos olhos, quer das pessoas que moram nessas ilhas, quer sobretudo aos olhos dos decisores, que veem as ilhas e o território como algo demasiado estático. Pois é. Então, agora eu quero perguntar para você um pouco sobre a história, né? É importante nós sempre revivermos a história e até mesmo prestigiarmos aqueles que nos antecederam e que nos apoiaram na nossa formação, na nossa escolha de carreira, né? Então, lembrando um pouco dessa história, eu queria que você destacasse alguns professores e pesquisadores que influenciaram na sua carreira, né? E dê alguns exemplos. Sim, com certeza. Portanto, em termos de formação básica em engenharia e biofísica, digamos que o grande mentor da minha formação e da maneira como comecei a pensar e analisar o território é o professor João Paulo Almeida Fernandes, que é professor na Universidade de Évora, peço desculpa, e que foi a pessoa que introduziu o conceito de engenharia natural, que na altura era engenharia biofísica, portanto, em Portugal, e é um grande pioneiro nessa área, com trabalhos já publicados já há dezenas de anos nessa área, sendo que o que agora as pessoas chamam as Nature-Based Solutions, não é? Que são tão populares e que têm tido tanto financiamento e tanta publicidade, é algo que há 30 anos atrás se chamava engenharia biofísica / engenharia natural e já era uma evidência, já havia muitos trabalhos envolvidos nessa área. Portanto, eu tenho uma certa apetência por naturalistas, por pessoas que conseguem ver, analisar, interpretar a natureza de forma holística e não olhando apenas para a sua área de especialidade, de especialização. Portanto, eu gosto de pessoas que conseguem olhar para o território olhando para a vegetação, para a morfologia, para a hidrologia, para a climatologia, portanto, de uma forma integrada. Portanto, sou um grande adepto dos grandes naturalistas, como, portanto, o professor João Paulo Almeida Fernandes, em Portugal também uma grande referência, provavelmente a maior de todas nessa área, o professor Gonçalo Ribeiro Teles, também é um grande naturalista. Agora de forma mais recente, eu tenho seguido bastante o trabalho do Miguel Araújo, da Universidade de Évora, portanto, que também, tendo uma formação em geografia e tendo-se especializado em biogeografia e em ecologia,
consegue trazer, portanto, diferentes abordagens a ciências que já estão muito consolidadas. Portanto, e é muito importante percebermos que uma ciência evoluirá muito mais se trouxer aportes de outras ciências e de outras áreas e de outros especialistas, e essa é a visão que eu acredito. Muita gente multidisciplinar a trabalhar e contribuir para determinadas áreas de problemas. Certo. Hoje em dia, quais seriam, né, as suas principais áreas de atuação, e explique para nós um pouco sobre cada uma delas. Portanto, a minha área prioritária neste momento é claramente o desenvolvimento de aplicações de sensoriamento remoto para apoio à decisão em gestão territorial em ilhas oceânicas. Isto baseia-se muito, portanto, no mapeamento, cartografia e avaliação de uso do solo, portanto, cartografia do uso do solo e detecção de alterações, modelação de alterações também, do uso do solo, para perceber porquê, como e porquê é que essas alterações ocorreram, se foi por razões apenas naturais, ou se tiverem, como têm quase sempre, alguma origem antropogénica. Portanto, porque o homem é claramente o indutor das principais alterações no uso do solo, inclusive as mais naturais, como as invasões biológicas, são muitas vezes quase sempre fruto, de introdução pelo próprio homem em jardins botânicos, em quintais, que depois se expandem e tornam-se um problema sério de gestão. Portanto, essa é a minha área principal. Neste momento, é importante também para mim desenvolver, portanto, conhecimento na área de inteligência artificial aplicada também à observação da Terra, à detecção remota. E estamos a trabalhar com a equipa que se vai formando dentro do IVAR em ferramentas de monitorização semiautomática de ilhas oceânicas, de uma forma holística, de uso do solo, morfologia, área costeira também, usando, portanto, os dados que temos de detecção remota, usando as várias redes de monitorização que temos e utilizando também, potenciando o uso da inteligência artificial para nos ajudar a ter uma, digamos, uma predição ou talvez uma prevenção mais eficaz do que possa ocorrer em termos, por exemplo, de desastres naturais, em termos de secas, em termos de deslizamentos de movimentos vertentes. Portanto, há aqui várias áreas que, beneficiando dos dados da observação da Terra, de sensoriamento remoto e de todas as redes e dados de monitorização existentes, nos podem ajudar, de facto, a ser mais eficazes no apoio à decisão na gestão territorial, quer terrestre, quer costeira, em ilhas oceânicas. Esse é o foco e é o núcleo da minha investigação neste momento. Que legal, é um grande desafio e com certeza envolve aí muito trabalho, muita dedicação e uma rede de cooperações, né? Então a gente vai voltar a falar disso, né? Tanto dos trabalhos, como da importância deles, como desse estabelecimento de redes, né? Que é tão essencial para entendermos esse complexo planeta em que habitamos, né? Em que é extremamente dinâmico e impossível de acompanharmos as mudanças, principalmente olhando ele de uma maneira isolada, né? Sem dúvida. Mas você falou ali, você iniciou a sua graduação, né, licenciatura, a terminologia mais correta aí em Portugal, em biofísica. E eu queria que você nos contasse um fato, né, citar algum fato ou facto, né, que marcou a sua carreira, e também escolha dentro dessa sua linha de investigação, né,
algo que você julgue que foi um divisor de águas, alguma coisa que fez você mudar um sentido original de um pensamento que você tinha claro quando iniciou sua licenciatura e para se dedicar a essas áreas de investigação aí do mestrado e do doutorado. Portanto, o desafio de ser engenheiro biofísico, portanto, nós somos muito poucos. Portanto, foi um curso que se iniciou nos anos 80 e foi extinto já no final dos anos 90 ou início dos anos 2000, já não tenho bem a certeza, por causa da remodelação geral do ensino superior em Portugal e da multiplicação de cursos versus portanto, a regressão demográfica do país. Portanto, já havia demasiados cursos, demasiadas vagas abertas e havia poucos candidatos e havia muitos cursos depois que não tinham candidatos. Portanto, foi um curso que teve um período, infelizmente, teve um curto período de vida, mas foi um curso bastante marcante. Para já, por causa do aspecto pioneiro do próprio curso, como eu já expliquei através do professor João Paulo Almeida Fernandes, que trouxe o conceito de engenharia biofísica, de engenharia biológica, engenharia natural para Portugal, para o ensino em Portugal, vindo da Alemanha, onde o conceito foi criado e desenvolvido. Portanto, esse aspecto pioneiro foi importante e nós sentimos parte de um pequeno corpo especial, digamos, em termos de formação, porque a formação é muito vasta. É engenharia pura, em química, bastante forte em química, física, matemáticas aplicadas, estatísticas, hidráulicas, depois também ecologias, vegetação. Portanto, é claramente uma formação muito forte para naturalistas, digamos. Portanto, é muito consistente e muito forte. Isso foi uma grande vantagem, porque, e aí está, além de ter que explicar muitas vezes em que consistiu o meu curso, porque a engenharia biofísica, o próprio nome, pode levar a algumas confusões, e há muita gente que me perguntava, portanto, o que é que quer, e eu tive que explicar isso imensas vezes. Portanto, é um traço distintivo de quem é engenheiro biofísico, é que tem que explicar muitas vezes em que consiste o curso. Depois, em termos de outro traço distintivo, é que neste momento tenho vários colegas a desempenhar funções, quer técnicas, quer decisórias, quer académicas, nas áreas mais diversas ligadas ao ambiente. Portanto, lá está, a formação foi tão robusta e consistente que, de facto, nos deu essas armas para podermos, portanto, especializar-nos em diferentes áreas com muita robustez e com muita solidez. Em termos de elemento distintivo da minha carreira, houve aqui claramente dois momentos. O primeiro foi o meu primeiro emprego, digamos, remunerado em Portugal e na Europa. Não foi em Portugal, foi na Europa. Foi através de um estágio profissionalizante na Universidade de Girona, em Espanha. Portanto, assim que estava no último ano da licenciatura, poderíamos fazer um estágio profissionalizante e eu decidi ir para a Universidade de Girona e especializei-me em sistemas de informação geográfica. Isso foi o que definiu a partir do meu percurso, porque eu, de facto, percebi que era uma área que eu gostava, que eu estava apaixonado, que eu queria saber mais, queria progredir mais e continuo com essa disposição. Portanto, é uma área que me motiva todos os dias a melhorar. E depois, o outro momento distintivo foi, ao invés de ter o percurso europeu cada vez mais clássico e monótono, até diria eu, de fazer licenciatura, mestrado e até doutoramento, tudo seguido, e sem qualquer interrupções, sem qualquer inputs de outro tipo, no meio desse percurso, o facto de ter trabalhado em consultoria, dado formação profissional, de ter trabalhado em ONGs, ter trabalhado em grandes, pequenas empresas, de ter estado ligado também à administração pública em termos de consultoria. Isso dá-nos uma visão muito mais realista e muito mais objetiva de como a ciência pode e deve apoiar a decisão.
E isso, portanto, a ciência pura, a ciência fundamental é de facto fundamental, mas também é cada vez mais importante nós justificarmos todo o investimento que é feito na ciência através do seu uso para apoio à decisão, apoio à inovação, quer de conceitos, quer tecnológica, e sobretudo para que as pessoas percebam que o trabalho dos cientistas é de facto útil e fundamental para a melhoria gradual das condições de vida de cada um. Portanto, eu acho que esse percurso muito diversificado em termos de locais de trabalho e em termos de formações foi de facto a catálise do que eu sou hoje, portanto, basicamente. E é bem relatado, né? Eu também consigo ver similaridades aí entre as nossas duas carreiras, né? Você destacou alguns pontos muito interessantes. O primeiro é, sem dúvida nenhuma, os estágios, né? A possibilidade de você experimentar áreas, então aqui chamadas, né, estágios, onde você, de repente, é apresentado a uma linha de investigação, a um tipo de tecnologia, ou uma área mesmo, e acaba, vamos dizer assim, romanticamente, se apaixonando por aquilo, e eu acredito que tem que ter esse romantismo, porque você deveria, na minha opinião, né, as pessoas, principalmente os jovens, eles têm que buscar uma área em que eles realmente gostem, porque eles vão ter que ler muito e se dedicar muito àquela área. Então, é preferível que eles sigam esse caminho. Outro caminho importante que, em alguns momentos, eu acredito que, não que fique em dúvidas, né, mas assim, que gere uma certa insegurança, principalmente até mesmo dos pais, familiares. Poxa, você não estabelece nunca. Não para de estudar. Não para de estudar, mas experimentar também essa área, tanto acadêmica quanto do mercado, né? Você vai ganhar experiência, você vai ganhar traquejo, você vai incorporar novas atitudes e métodos dentro da sua carreira profissional, e depois dentro da universidade isso daí vai ser extremamente útil, né? Principalmente no que tange essa cooperação, né? Público-privado, instituições de ensino, instituições de pesquisa, instituições de administração, né? Então isso é bem importante, né, para tornar um profissional cada vez mais capaz de resolver e solucionar aí problemas ou auxiliar nessa resolução, né? E outra questão já vem de encontro, né, com a próxima pergunta, que é como você vê esse conhecimento que você vem gerando e junto com o seu grupo de estudo, como você vê ele sendo empregado pelos gestores, tomadores de decisão, e também, né, são duas perguntas, como a sociedade vê o resultado desses trabalhos de vocês. Portanto, é que o que nós temos estado a trabalhar neste momento, claramente, e essa é uma prioridade operacional, até porque o Instituto onde eu estou agora tem uma vocação claramente operacional, portanto, de monitorização, portanto, de grande apoio, digamos, à proteção civil e à sociedade civil em termos de monitorização e prevenção de desastres naturais. Portanto, o objetivo é claramente criarmos plataformas portanto, eletrónicas, baseadas na internet, sobretudo, ou em intranets, que permitam aos técnicos da administração, aos decisores, com um conhecimento mínimo, retirar o máximo de informação e extrair o máximo de conhecimento para apoiar a decisão. Portanto, vou dar um exemplo. Nós estamos a criar agora uma plataforma
para apoio, digamos, à monitorização florestal. E quais são os grandes resultados dessa plataforma? Perceber onde é que houve alterações do uso florestal, onde é que houve cortes, onde é que houve áreas, portanto, afetadas por movimentos vertentes. Isso de modo a quê? De modo a que quem faz a gestão florestal, gestão política florestal, perceba onde melhor pode gastar os seus recursos limitados, enviando as suas equipas apenas para os sítios onde de facto são detectados esses problemas. Portanto, isso permite um nível de poupança ao nível da administração pública que é muito relevante se de facto as ferramentas forem bem usadas. Se nós temos todo um território que é monitorizado e se em vez de enviar os nossos vigilantes, os nossos guardas, os nossos técnicos, portanto, vigiar o território todo de forma aleatória e não programada, e se em vez disso nós tivermos uma ferramenta que faz a monitorização global da ilha e conseguirmos localizar as áreas que estão sujeitas a maior stress, a maiores alterações, a maiores constrangimentos e enviarmos logo os recursos para essas áreas, vamos obter, primeiro, poupança de recursos imediata e assinalável, e segundo, muito maior eficácia e eficiência nas políticas públicas, porque os recursos são diretamente direcionados para as áreas problemáticas ou sensíveis. Portanto, essa é a nossa grande prioridade em termos de filosofia. E as pessoas, depois, aqui nos Açores, como o Ricardo já sabe, aqui há uma proximidade muito grande entre todos os setores da sociedade. E os próprios cientistas têm um acesso facilitado à comunicação social e conseguem publicitar o seu trabalho de forma, digamos, relativamente simples e objetiva. Isso permite-nos também ter uma bagagem de conhecimento e de crédito muito maior junto da sociedade civil do que em regiões ou países muito maiores, em que de facto há um grande muro entre a comunidade científica, a sociedade civil e os decisores, em que cada um tem níveis de comunicação diferentes e linguagens diferentes. E aqui em regiões pequenas, em ilhas pequenas, é muito fácil, porque nós conhecemos basicamente quase toda a gente, direto ou indiretamente, é muito fácil estabelecer esses canais e sermos mais eficazes, quer em termos de promoção da ciência, quer em termos de integração da ciência nos mecanismos de apoio à decisão. Portanto, esse é o nosso trabalho base e esse é o nosso maior esforço. É facilitar o acesso, digamos, a essas metodologias, a esses resultados, aos técnicos e aos decisores, de modo a serem mais eficientes e que toda a sociedade possa beneficiar dessa ciência aplicada. Legal. E é importante também esse destaque, né, das comunidades menores. Então, mesmo num país continental, com dimensões continentais como o Brasil, né, existem iniciativas em redes de pequenas comunidades, né? Então, onde justamente a ideia é facilitar o diálogo entre os diferentes níveis, sejam tomadores de decisões, sejam analistas, seja a próprio formador de recursos humanos, né, que é um dos papéis fundamentais da universidade e dos professores, né, nessa formação, e seja também para fomentar esse tipo de debate. Quando você nos falou aí um pouco sobre sua área e sobre o que tem, de fato, motivado, inclusive, o grupo do Kivarg, né, nas análises de risco, então eu vou aproveitar e pedir para você detalhar só um pouco essas atividades de risco, porque são muito semelhantes, tanto que acontece nas áreas continentais, né, como
os desmoronamentos, a erosão costeira, né? No caso aí dos Açores e em outras regiões, nós temos também os tremores de terra. Aqui eu falo de Salvador, na Bahia, e aqui nós registramos recentemente aí um tremor de terra, né? Foi bem relatado aqui dentro da mídia, né? Mas não é uma mídia especializada, então acaba que as informações são um pouco mais voltadas ao público em geral, com umas chamadas muito gerais, mas de fato esses riscos geológicos, esses riscos, eles são uma problemática, eles são perigosos, então existe a necessidade de monitoramento e também com o planejamento correto, né, você minimiza, além do impacto das vidas, que é imensurável, também o impacto econômico, né, porque você já pode prever com um certo grau de qualidade ou de acurácia, né, o que pode acontecer e quais são as áreas mais propícias de ocorrer. Então, você aí reduz impactos econômicos de obras, estruturas, alocação de residências, que em áreas indevidas. Então, fale um pouco aí de algumas problemáticas que vocês verificaram ao longo dessas décadas aí nos Açores, e se tiver aí exemplos práticos para elucidar isso que você... Com certeza. Portanto, aqui, usando as ilhas oceânicas como caso de estudo nuclear, há um facto que é muito difícil de entender para quem mora em regiões continentais, portanto, ou em países continentais, que é o facto do território, o próprio território, a unidade de terra, ser um recurso escasso e irreversível numa ilha oceânica. Portanto, se perde terra, nunca mais se recupera. Portanto, por isso é que o uso do solo, a monitorização do uso do solo, da ocupação e uso do solo é fundamental em ilhas oceânicas, porque é o maior fator de perda de solo e de território. E se estivermos a falar então de solo arável, solo agricultável, numa altura em que a segurança alimentar é cada vez mais fundamental de assegurar em toda e qualquer região, em todo e qualquer país, o facto é muito mais gravoso para ilhas oceânicas, que são, digamos, territórios muito limitados, a maior parte deles em termos de solo arável, e qualquer hectare que percam de solo agricultável é uma perda enorme em termos de segurança alimentar. Portanto, o uso do solo e as alterações do uso do solo são o maior fator de desenvolvimento sustentável ou falta dele em ilhas oceânicas. Portanto, esse é o fator número 1. E depois, associado ao uso do solo e às suas alterações, há todos esses fenómenos que você referiu muito bem, que há a erosão costeira, os movimentos de vertente, as cheias, depois em zonas, em ilhas vulcânicas como os Açores, e com grande suscetibilidade vulcânica e sísmica, portanto, há os sismos, portanto, é necessária uma monitorização vulcânica permanente, que esteja a debitar dados permanentes, que nos permita perceber se de facto o sistema está de facto mais ou menos estável. Há indicadores importantes em termos de sensoriamento remoto que nos podem ajudar, digamos, a ser, digamos, mais precisos em termos de impacto que isso possa ter em termos do uso do solo. Vou dar um exemplo: as áreas desgaseificadas, portanto, em sistemas de vulcões, portanto, as áreas de vegetação ficam afetadas, ficam degradadas, ficam em stress hídrico.
E se nós conseguirmos, através do sensoriamento remoto, detectar áreas que repentinamente ou em muito pouco tempo, portanto, se degradaram em termos de vigor da vegetação, isso pode ser um indicador de que houve ali desgasificação. Portanto, é um indicador importante em termos de monitorização de todo o sistema vulcânico. A temperatura à superfície do solo é algo que, através do sensoriamento remoto, nós conseguimos, além de todo o sistema de sensores que já existe, mas nós conseguimos, de alguma forma, validar e cobrir áreas maiores. A detecção e delimitação de áreas de desmoronamento, de movimentos vertente que tenham escapado, digamos, à observação, aos olhos das populações e que podem indiciar áreas de risco que não estavam ainda totalmente identificadas ou que nós pensávamos que o risco era menor. Portanto, há aqui uma série de aplicações de sensoriamento remoto, que essa é a linha que estamos a desenvolver neste momento, que podem ajudar não a substituir, não a revolucionar os sistemas de monitorização existentes, mas a melhorá-los, a torná-los ainda mais precisos, mais baratos também, e também a cobrir áreas muito maiores em termos de vigilância. Portanto, essa é a grande vantagem do sensoriamento remoto, é que nos permite cobrir com os mesmos critérios, com a mesma objetividade e com a mesma metodologia, portanto, de forma sinótica, de forma objetiva, de forma transparente, grandes áreas territoriais, usando métodos perfeitamente calibrados, definidos, validados de forma científica. Legal. É uma coisa, para mim, assim, fica nítido, né, quando você fala, que tanto eu como você não nascemos em ilhas oceânicas, mas tivemos o privilégio de viver em ilhas oceânicas e conhecer outras ilhas oceânicas, né? E é nítido a preocupação que o ser insular ele desenvolve em relação à biodiversidade e a preocupação constante com o uso dos recursos e com a ocupação territorial. Quando você está numa área continental, você não foca tanto, né? Porque os rios tendem a ser maiores, então a água doce tende a ser em mais abundância, né? Os impactos, por exemplo, da zona costeira, ele tende a ser diluído porque o litoral é bem maior, né? Então, quando você reduz e entra nessas áreas insulares de ilhas, os impactos, as causas, as modificações naturais, elas acabam ganhando uma proporção maior, né, no meu ponto de vista, e você meio que intrinsecamente você desenvolve uma preocupação quase que diária de olhar e perceber como é importante preservar aquele local, porque é dali que você tira todo o seu sustento e ali que você desenvolve a sua vida, né? Incluindo a questão da biodiversidade, né? Você me corrige se eu estiver errado, mas uma das flores símbolo dos Açores é a hortênsia, e ela não é nativa, né? É uma planta exótica, ou seja, ela foi introduzida, com certeza, em algum momento da história da colonização dos Açores, né? E hoje se tornou uma das plantas símbolos de cartão postal dessa região de ilhas, né? E o que afeta várias ilhas oceânicas no mundo. O Havaí, ele tem muito problema com espécies invasoras. A Nova Zelândia tem um sistema de monitoramento e controle de pólen, esporos, que é assim bem rígido para evitar
a introdução de espécies exóticas, incluindo gatos e cachorros, que são seres domésticos, mas que efetivamente modificam a fauna e a flora, né? Comem passarinhos, ou pelo menos matam, etc. Sim. Os gatos, então, está muito documentado o seu impacto em ilhas oceânicas, na biodiversidade de ilhas oceânicas e no declínio de espécies, sobretudo aves. Está mais que documentado e há muitas pequenas ilhas, ilhéus, que uma das medidas de restauração da biodiversidade é a erradicação de ratos e de gatos, ambos. Portanto, ambos têm um impacto muito grande na biodiversidade de ilhas e ilhéus, sem dúvida nenhuma. Até os coelhos, né? Até os coelhos foram muitas vezes introduzidos para razões de caça, não é? Só que o impacto nos ecossistemas insulares é tão grande que, de facto, não compensa. Né? E há muitas campanhas de erradicação e são cada vez mais contestadas as campanhas de repovoamento de coelhos para a caça. Portanto, eu acho que estamos a trilhar um caminho em que isso vai acontecer cada vez menos. E vai deixar de acontecer em breve, porque do ponto de vista da biodiversidade insular não faz sentido, tão simplesmente. Arthur, o papo está super legal, né? A gente já está entrando aí nas questões finais, né, desse programa, desse nosso programa, que é o ABE com a Consciência, que tem o objetivo claro de divulgação científica e de promover a ciência e os profissionais da ciência. Agora estamos aí expandindo para os países irmãos de língua portuguesa, né, que é muito interessante essa troca de experiência, já que o ambiente virtual também nos possibilita essa quebra de barreiras mais rapidamente, mais acessível, né? Então, atualmente, Arthur, você tem parcerias, né, tanto em eventos como em pesquisa e pós-graduação, né? Então, eu queria que você contasse um pouco, divulgasse até, né, para dizer aí que existem, quais são, né, as possibilidades de estudantes ou profissionais brasileiros, por exemplo, terem oportunidade de aplicarem para um doutoramento em Portugal, por exemplo, e como que, agora, falando claramente para esse público mais jovem, que aí está buscando um input na carreira, como você fez há tempos atrás, indo para a Espanha e tal, né? Como você vê essa troca entre estudantes brasileiros que se manifestem e que queiram ir a Portugal, queiram ir para os Açores? Vocês têm um programa de doutorado, não um programa de doutoramento, e existem projetos que as pessoas poderiam estar entrando em contato. Lembrando que todo o contato do Arthur Gil, incluindo o e-mail, vai estar aí na descrição do vídeo, né? A universidade, o link para a universidade. Então, quem quiser depois, veja as descrições e para poder entrar em contato com o Dr. Arthur Gil. Ok, isso é uma pergunta muito extensa e muito complexa e vou por partes. Desde o início da minha carreira profissional que sempre mantive uma grande ligação ao Brasil e a colegas brasileiros. Primeiro, a minha primeira grande referência em termos de geoprocessamento, e já não estou a falar em termos de formação base, como falei há pouco, mas em termos de geoprocessamento, é um cientista brasileiro super conhecido, que é o professor Gilberto Câmara. Foi o fundador do INPE e continua a ser uma grande referência na área da informação geográfica e do geoprocessamento. Portanto, foi a minha primeira grande referência, e ainda por cima sendo lusófono, os materiais, o conhecimento que ele disseminava já de forma aberta há 30 anos atrás, portanto, era de um pioneirismo brutal. Portanto,
fica já aqui a minha homenagem registada, que de facto muda o meu percurso, tem a ver com todos os materiais, com todo o conhecimento que foi libertado em português do Brasil, mas em português, para, portanto, capacitação. Portanto, o Brasil foi perfeitamente pioneiro nesta área há 20, 30 anos atrás e contribuiu para que muita gente também em Portugal pudesse evoluir nessa área. Depois, desde aí, quer em cursos internacionais, quer em conferências, portanto, obviamente que nós, não havendo uma barreira linguística, é muito fácil nós comunicarmos e nos ligarmos aos colegas brasileiros. E por isso tenho mantido, felizmente, muitos amigos do Brasil, das várias áreas, das várias regiões do Brasil, a trabalhar nas mais diversas áreas desde essa altura. Tenho colegas meus portugueses também que trabalham atualmente no Brasil, em universidades e em empresas. Portanto, houve também não só essa troca de conhecimentos, mas houve muitos portugueses a virem para o Brasil e houve também portugueses, houve muitos brasileiros também a virem para Portugal. Portanto, houve essa troca de conhecimentos. Há neste momento muitos brasileiros a atuar na área de geoprocessamento em Portugal, quer a nível das universidades, quer a nível das empresas. É um mercado que está a crescer, muito especialmente o que está ligado à indústria espacial, portanto, à área espacial, às aplicações, à programação, à inteligência artificial. Portanto, esta é uma área que, de facto, a Europa está a recrutar. E quando falo Portugal, é preciso ter em mente que Portugal, sendo um dos 27 países membros da União Europeia, Portugal é União Europeia, portanto, é uma porta de entrada para a União Europeia. Portanto, é uma porta privilegiada de entrada para a União Europeia, para muitos brasileiros também que têm beneficiado disso e que têm beneficiado a própria economia europeia disso. Em termos de interação com colegas brasileiros, curiosamente, ou talvez não, neste momento estou a orientar 2 teses de mestrado no IVAR, no meu instituto, de 2 estudantes brasileiros da Universidade de Espírito Santo, se não estou em erro. São geógrafas de formação, são bacharéis e licenciadas, têm uma excelente formação base. Portanto, são super autónomas, super assertivas, muito trabalhadoras, portanto, têm um background muito bom e estão a fazer um excelente trabalho. Uma delas está a trabalhar em interferometria de dados de radar para no caso da erupção do vulcão do Fogo em Cabo Verde, portanto, há uns anos atrás, e a outra está precisamente a estudar o sensoriamento remoto com imagens termais de zonas vulcânicas onde possamos correlacionar com zonas desgasificadas. Portanto, estão as duas a trabalhar em aplicações de sensoriamento remoto, portanto, para vulcanologia, para desastres naturais. Tal como elas tiverem essa oportunidade, portanto, obviamente que o IVAR mantém, e aqui apenas falo como um cientista do IVAR, mas sei que é filho do IVAR, portanto, o IVAR tem recebido muita gente de vários países ao longo dos anos. O IVAR criou há poucos anos a Academia IVAR, que consiste na realização de estágios, de períodos de permanência no nosso instituto, em conjunto com os nossos cientistas, com os nossos técnicos, de modo, de facto, a ter esse contacto direto com os nossos métodos, com os nossos resultados, com as nossas ferramentas, com as nossas redes de monitorização, com os nossos dados, de modo a melhorarem depois também na sua carreira, na sua formação académica. Portanto, é algo que qualquer pessoa pode aplicar. Obviamente que requer financiamento próprio, porque a Academia IVAR, portanto, é uma predisposição do IVAR em receber pessoas e haver, digamos, essa sinergia entre a vontade do IVAR de receber e essa vontade da pessoa querer aprender também. Portanto, isso requer financiamento próprio. Mas depois, há toda uma série de oportunidades, de bolsas nacionais e europeias,
diretamente ou indiretamente direcionadas a estudantes não europeus, entre os quais brasileiros, que podem beneficiar, que se podem candidatar como qualquer cidadão do mundo, e podem vir, obviamente, fazer o doutoramento connosco. Nós, neste momento, o IVAR tem o doutoramento em Geologia. A Universidade dos Açores tem outros doutoramentos, mas portanto, o IVAR está diretamente ligado ao doutoramento em Geologia, por ser a sua área de predileção. E também tem 2 mestrados, que é o mestrado em riscos geológicos e o mestrado em Geologia do Ambiente e Sociedade, que abrem alternadamente ano sim, ano não, um e outro. Portanto, são 2 mestrados que também estão abertos à participação de qualquer estudante brasileiro. Obviamente são todos bem-vindos a candidatarem-se. Em termos de financiamento, é mais complicado nós conseguirmos financiamento, obviamente, porque temos recursos limitados, mas poderão haver oportunidades. Como eu digo, é muito importante também, além do CNPq do Brasil e das confederações regionais de apoio à promoção da ciência do Brasil, que têm esses acordos com a Fundação para a Ciência e Tecnologia de Portugal, acordos bilaterais que abrem anualmente ou de forma periódica, de facto, para projetos de investigação e de colaboração e bolsas de investigação também para estudantes brasileiros em Portugal e vice-versa também. Portanto, é preciso estar... o meu conselho para quem quer estudar em Portugal ou na Europa, além de estar ligado às universidades e aos institutos onde se gostaria de estar e desenvolver a sua investigação, é também fundamental, e até diria muito mais importante ainda, estar ligado a todas as instituições que financiam a ciência e a cooperação científica, porque são essas instituições que providenciam o financiamento que pode permitir essas novas oportunidades. E assim como já há bastantes brasileiros no sistema científico português, penso eu que é a seguir à portuguesa, é a segunda nacionalidade mais representada no sistema científico português, portanto, financiado pelo Estado português. Obviamente que, de acordo com o mérito, com as competências e com os interesses de investigação, há interesse do país e da Europa em ter muito mais e melhores, como é óbvio. Portanto, a ciência nutre-se de qualidade e de excelência, e a qualidade e excelência não tem país e não tem cultura, portanto é global. Portanto, e é isso que a ciência tem que procurar em permanência. Portanto, a nível do IVAR, eu convido toda a gente a ir ao site do IVAR, que é ivar.azores.gov.pt e pesquisar as nossas atividades. A Academia IVAR, pesquisando no Google Academia IVAR, vai vestir logo como é que funciona, o nosso doutoramento, os nossos mestrados, as nossas unidades de investigação, o que é que podem aprender lá, e tem lá os contactos dos investigadores, podem contactar diretamente. Há várias unidades de investigação, desde a vulcanologia aos movimentos de vertente, passando pela proteção civil. Portanto, há várias unidades especializadas e podem contactar diretamente com as pessoas e ajudar-nos também a criar potenciais oportunidades para concorrer a bolsas de investigação, a bolsas de doutorado, pós-docs. Portanto, obviamente estamos abertos para isso tudo, porque é para isso que a ciência serve. Legal. E com certeza são áreas multidisciplinares, né? Então, eu vejo aí pela sua descrição do IVAR que há possibilidades de diferentes tipos de profissionais virem a contribuir efetivamente para o grupo, né? Então, o Arthur, como sempre, está um passo à frente, né? Então, a última pergunta eu ia fazer, mas eu acho que parte dela você já respondeu,
né? Então, sempre um passo à frente, né, Arthur? Acelerado, mas assim, para finalizarmos esse programa, esse bate-papo que está ótimo, mas infelizmente nós temos aí um tempo, né? Então, eu queria que você deixasse uma última mensagem, né, incluindo a importância, nós estamos agora na década dos oceanos, né? Então, em 2022, nós iremos realizar o congresso, 18º Congresso da ABECUA, que será aqui em Porto Seguro, na Bahia, e o tema principal é a década dos oceanos, que foi estabelecida pela ONU na Agenda 2030. Né? Então, finalizar essa entrevista, primeiramente agradecendo a sua participação aqui, agradecendo essa conversa, que é sempre interessante, instrutiva, né? E que possibilita pensarmos aí em horizontes, né? de trabalho, e deixando uma mensagem para o nosso público, né? Uma mensagem final aí para o nosso público. Pronto, primeiro que tudo, agradecer mais uma vez o convite feito pelo meu amigo Ricardo Meireles, que é sempre um prazer rever, depois de tantos anos. Depois, assinalar que a Universidade dos Açores, em termos da década dos oceanos, propriamente dito, tem tido um papel pioneiro a nível de Portugal e a nível das pequenas universidades europeias, tem tido um papel pioneiro em termos de investigação aplicada ao oceano e aplicada também ao planeamento espacial marítimo. Portanto, a Universidade dos Açores, quer através dos seus institutos de investigação dedicados tanto às ciências do mar e à oceanografia, quer às suas equipas de planeamento espacial do mar, que têm feito trabalhos muito pioneiros e muito inovadores, tem tido, de facto, um papel muito importante na democratização do planeamento espacial marítimo a nível europeu. E também tem havido muitas colaborações com o Brasil, muito também em termos de cooperação direta com Florianópolis, devido à sua proximidade cultural com os Açores. Sei que há ligações muito fortes entre as duas regiões. Tem até uma praia, né? Tem até uma praia em Florianópolis que chama Praia dos Açores. Exatamente. Então eu sei que tem havido muitas colaborações, portanto, entre os dois países, e não tenho dúvidas que através da ABECUA e dos sócios da ABECUA podemos maximizar e potenciar essas ligações, essas cooperações, potenciando também uma língua comum que não traz quaisquer barreiras em termos de comunicação e que nos permite também divulgar ciência de forma, digamos, multiplicadora, em vez de ser só para o nosso país, mas para uma comunidade de centenas de milhões de pessoas que nos compreendem sem ter que recorrer a tradutores e a outras ferramentas. Portanto, acho que a lusofonia ao nível da ciência ainda está por atingir, ainda está por cumprir, e ainda há muito trabalho a fazer a esse nível, mas estamos de facto a dar passos concretos nesse sentido, mas é com iniciativas desse género que de facto chegaremos lá. Portanto, agradeço mais uma vez o convite do Ricardo, o convite da ABECUA, e espero que possamos vir colaborar prontamente e de forma intensa, todos em breve. Joia, Arthur. Ótimo. E lembrando que a ABECUA ela tem uma revista científica, né, que é a revista da ABECUA, onde aceitam trabalhos nas múltiplas áreas do quaternário, né, sejam... não vou citar todas as áreas aqui, porque são múltiplas áreas, né, mas todas as áreas que o Arthur Gil destacou, né, cabem também artigos ali científicos dentro da revista da ABECUA, que é gratuita. E também já aproveito convidar você e todos aqueles que estão nos assistindo a se associar à ABECUA,
e também a vir estar conosco aqui no Congresso da ABECOA, que 2022 Porto Seguro. Arthur, muito obrigado pela sua participação. Foi excelente o nosso papo, tá certo? Então vamos em frente, que a vida não espera. Um abraço. Até a próxima.